Eu sou o Sérgio Massal da empresa Canasabas Automation e o assunto de hoje é por que a minha empresa precisa automatizar os processos. Vamos lá? A nossa intenção de hoje é explicar a importância da automação para a sua empresa. Não é vender uma ferramenta mágica que vai acabar com todos os seus problemas, né? Eu tenho percebido, nesses vários anos de experiência, que as empresas que procuram soluções em automação são empresas que já conhecem os processos de automação. E o perfil da maioria das empresas no Brasil não é esse. É um perfil que são empresas muito conservadoras no que diz respeito às novas tecnologias e, no caso, a automação. Essas novas tecnologias, como eu vou dizer, são absorvidas pelos clientes de acordo com a sua funcionalidade. Foi assim no caso do celular, no caso da internet, no computador, Ou seja, a partir do momento que o cliente percebe a sua utilidade, percebe que aquilo pode ser útil para ele, é prático para ele, ele acaba absorvendo isso. E a automação segue esse mesmo exemplo. Cabe nós, empresas de automação, divulgar qual que é a importância e a utilidade da automação na sua empresa. Vamos lá? Bom, se você não sabe para que serve, por que comprar? Essa é a questão, Então, para responder essas perguntas, primeiro eu gostaria de fazer outras perguntas em relação à sua empresa e gostaria que você pensasse rápido, se você consegue responder rápido a essas questões. Vamos lá? Você tem controle real da sua produção? Sua empresa consegue cumprir as metas? Se você precisar reduzir gastos, você sabe aonde pode economizar? A qualidade do seu produto realmente satisfaz o seu cliente? Você acha que a sua produção pode ser mais eficiente? Qual o custo de levantamento de um relatório na sua empresa? Se você teve dificuldade de responder alguma dessas questões, então essa palestra vai te ajudar. Como a automação pode melhorar a sua empresa? Primeira questão: você tem controle real da sua produção? O comportamento do cliente muda de acordo com a tendência da economia e você tem que ser ágil para poder mudar a sua estratégia. Mas isso não é fácil. Ele pode se tornar fácil se você tem um controle automatizado da sua produção. Facilitar bastante. Você tem controle real da sua produção? Com um sistema de produção automatizado, você consegue monitorar toda a sua produção em tempo real. Você consegue ter um histórico permanente da produção, um assunto muito importante que eu vou discutir mais tarde. Você consegue montar estatísticas para suas previsões, cruzar informações de mercado com tendências, com a demanda, com outras informações de mercado, estratégia e tudo mais. Consegue descobrir gargalos e variações na sua produção. Você conseguir manter um padrão de qualidade, Então todas as peças têm que sair do mesmo padrão, E muitos outros, Rendimento de máquinas, rendimento de recursos, gasto de materiais, logística, Tem tantas coisas aí que ele pode te ajudar, controle de consumo de gastos, E muitas outras coisas que a automação pode te ajudar. Se a empresa consegue cumprir as metas, para atingir metas, antes de tudo, você precisa ter um medidor e um histórico da produção. Ou seja, eu diria o seguinte: comparação, de uma meta, para você atingir uma meta, você precisa comparar dois estágios, dois níveis, ou seja, duas fotos dentro da sua empresa. A foto inicial e a foto final, que você vai fazer a comparação. Essa foto final ela pode estar para cima, ela pode estar numa ascensão, ela pode estar numa situação melhor, como ela pode estar numa situação pior, ela pode estar num prejuízo. Então, mas se você não tiver essa foto inicial e informações que liguem uma foto com a outra, você não vai conseguir fazer essa comparação. E se você conseguir fazer essa comparação, você não vai conseguir ter dados o suficiente para poder fazer essa análise do porquê sua empresa melhorou ou piorou. Entendeu? Então,
Isso que eu falo de medidor de produção, e o histórico é todo essas variáveis que foram coletadas durante esses dois eventos aqui, essas duas fotos aqui. Então vai ter todo esse histórico aqui. Isso daqui é a memória da empresa. É muito importante você ter essa memória da empresa para poder saber por que aconteceu isso, por que você melhorou ou por que você piorou. Né? E a automação ela é muito boa nisso porque ela consegue manter informações completas e precisas e sem, obviamente, né, as informações vêm automaticamente. Então você não precisa se preocupar em coletar essas informações, que o sistema de automação coleta as informações. Mas isso não é nada fácil se você não tiver um processo automatizado. Por quê? Porque quando você não tem um processo automatizado, geralmente você faz isso de uma forma manual. Né? Então acontece o quê? Esquecimentos, erros, falta de informação, falta de padrão para coletar aquelas informações, falta de organização. Né? Então tudo isso acaba com a memória da empresa. A empresa não consegue, primeiro, não consegue registrar as informações de uma maneira padronizada, que você consiga depois consultar isso daí de maneira organizada. Né? E segundo, porque as informações chegam de vários formatos diferentes, são várias notas, livros que você vai ter que consultar, você vai gastar muito tempo de consulta, de análise nisso. Né? E o sistema de automação, um banco de dados, né? Ele pode te ajudar bastante nesse sentido, né? Porque as informações, para ser coletadas 5 anos de história num banco de dados, né? Ele coleta de uma maneira instantânea. Depois ele consegue montar um relatório para você de uma maneira instantânea e muito rápida, com gráficos, com todos os recursos que os computadores de hoje conseguem fazer. Né? Então a automação é a melhor solução para você ter um histórico confiável e completo. Com ele você consegue rapidamente montar relatórios, descobrir falhas, gargalos, tempos, ociosidades das máquinas, picos de consumo, rendimentos de máquinas, custo de manutenção, que é muito importante, e projeções da produção, que também é um assunto muito importante. Assim, você planeja melhor a sua estratégia de uma maneira mais concreta, né? Você consegue atingir, né, a sua meta. Né? Ou seja, é uma meta que você vai conseguir projetar uma meta, consegue planejar qual será a sua futura meta, né? Como fica mais fácil você atingir, que é muito importante. Melhora a qualidade de produção, né? E consequentemente você melhora o produto final. E, claro, a satisfação do cliente, que é o resultado final. Se a sua empresa precisa reduzir gastos, você sabe onde economizar, nesses momentos de crise, né, saber economizar, saber aonde economizar é muito importante. Mas as informações de consumo histórico precisam estar disponíveis, precisam estar de fácil acesso para você conseguir fazer essa análise. Né? Rendimentos de máquina, tempo de vida útil, previsão de reposição de máquinas e upgrades que você vai fazer na máquina. Né? Você consegue obter essas informações de uma maneira rápida, você consegue ter um planejamento disso, né? Se for de uma maneira manual, teria que ter uma organização, um planejamento muito bom para conseguir fazer isso. E a automação ela consegue fazer esse processo, ela consegue te dar esse rendimento da máquina, porque ele faz a medição direta da máquina, então ele consegue dizer qual é o rendimento da máquina, a vida útil, né? É toda uma análise preditiva, né? que é feito a nível de manutenção da máquina, e a partir disso, de várias análises que são feitas, cada caso é um caso, e várias análises são feitas, né? A gente consegue determinar qual é a vida útil de cada equipamento, e daí você vai se planejando para recapitalizar o seu recurso, para que você não fique desatualizado e que a máquina não te deixe na mão, certo? Com muitos detalhes, né? Precisa ter muitos detalhes para ser analisado, e logicamente você precisa de tempo para analisar isso. Enquanto que eu estou falando isso de uma maneira assim
se fosse feito de maneira manual, né? Agora, se fosse feito já com um sistema de automação, essa informação ela sai naturalmente, né? De uma forma muito rápida, com gráficos, com tendências, né? Otimizado de acordo com o que você precisa, certo? Então, o sistema de automação não é só tornar o processo automático. Sim, ele vai tornar o processo automático, isso vai te ajudar em vários benefícios, no nível de produção, de tempo de produção, em variações que você vai conseguir controlar, né? Variações de produção, né? Melhorar sua qualidade, melhorar sua manutenção. Então, sim, a automação consegue fazer isso. Mas muita gente esquece, né? A gente não fala de outros benefícios que são tão importantes quanto os recursos de produção. Seriam conseguir registrar, né, os dados de produção, manter a memória da empresa, padronizar, né, os processos de produção, com o melhor controle da qualidade do processo, né, e agilidade para você fazer rápidas alterações do processo, né, como eu falei, para você conseguir fazer, se você percebe desvios na produção, você consegue identificar isso de uma forma muito rápida, você consegue fazer já suas previsões, né, para produção, erros de produção, rendimentos que não estão de acordo, né? Então você consegue ter essas informações quase que instantaneamente. Isso te ajuda bastante na sua estratégia de empresa. A qualidade do seu produto realmente satisfaz o seu cliente? É uma pergunta muito interessante, que muita gente acredita que sim, satisfaz o seu cliente, mas nem sempre isso acontece, né? A qualidade está diretamente ligada com o processo de produção. E sem o controle do processo, nós não conseguimos manter um padrão de qualidade. Isso acontece muito na parte de serviços, né? A gente dificilmente consegue controlar de uma forma eficaz, né, um padrão de qualidade de serviços prestados. Porque quem faz geralmente são os colaboradores. Os colaboradores vão seguir um processo bem formado, com todas as informações detalhadas, né? Talvez ele não consiga seguir um padrão de qualidade. Então, uma das coisas muito importantes é você ter um controle desse processo, né? Segundo, o que eu diria, além dessa parte de automação, seria também um bom pós-venda, né? Para você consultar o seu cliente, né? Para o seu cliente, para você entender como que o seu cliente vê o seu produto e a sua empresa, né? E trazer essas informações para dentro da empresa, né? E juntamente com essas informações, cruzar as informações de produção e ver quais foram os motivos, né, que aconteceram essas insatisfações e também porque acontece essas satisfações também, né? Nem sempre são insatisfações, são satisfações, para você saber aonde que você está acertando, também é muito importante, certo? Eu comentei, já adiantei, né? Então precisa ter um bom processo, uma boa gestão de pós-venda, porque a pós-venda é onde que você vai saber como o seu cliente está sentindo, né? Está sentindo o seu produto, está sentindo a sua empresa, né? Quais que são os sentimentos, né, que ele tem em relação à sua empresa. A automação tem um papel fundamental, que é você ter dados para poder comparar, você fazer análise, né, do porquê que aquele produto não está satisfazendo o seu cliente, né? Não está satisfazendo o seu cliente, porque ele está tendo uma variação de qualidade. Essa variação de qualidade foi detectada em X máquina, né? Devido a algum erro de processo, talvez alguma máquina que não está trabalhando de acordo com a conformidade, né? Ou tantas outras coisas que pode ser, né? Até uma falta de rendimento, um gasto de energia excessivo, a matéria-prima que não está vindo de uma maneira adequada, né? E logística, processo de logística e outros processos, né? Então, o que a automação faz? A automação guarda essas informações e o pós-venda faz análise com o cliente.
Aí você junta essas duas informações, né? E com isso você consegue fazer análise, né? Análise da qualidade do seu produto, né? E se o seu cliente realmente está satisfeito com essa qualidade. Você acha que a sua produção pode ser mais eficiente? Eu me lembro de um sistema de gestão de controle de combustível que fizemos. A intenção era controlar o estoque de combustíveis de tanques, né, de tanques de abastecimento, né, em várias unidades que o cliente tinha. Né. O sistema era completo, então ele registrava o consumo de cada ônibus no relatório. Né. Ele tinha lá a sua bomba e cada vez que o ônibus abastecia, identificava o ônibus, identificava a quilometragem, né, e tinha todos os dados do ônibus, né? Então o relatório saía por relatório por modelo de ônibus, né? E se os ônibus são do mesmo modelo, o consumo não poderia poderia ter uma diferença muito grande entre eles, mas a gente percebeu que determinados ônibus tinham um consumo excessivo, né? E a gente pensou que poderia ser uma variação de uso do ônibus por causa do motorista, o trajeto e N coisas, né? E chegamos à conclusão de que não. O problema que era um problema numa peça, né? Então, na peça, que era uma bomba injetora de um lote que a empresa comprou, que estava com defeito, né? Aí foi comparado o lote e descobriu que todas as peças daquele lote tinham um consumo excessivo, né? Aí foi trocada essa peça e o consumo voltou a normalizar, né? Só que isso daí no processo anterior, processo manual, né? Tudo isso era registrado manualmente, né? E não sei se vocês sabem que o ônibus é abastecido por batelada, né? Então, cada vez que você pega um ônibus coletivo, né? Que tem que sair 6 horas da manhã, então todos os ônibus da frota tem que estar abastecidos até 6 horas da manhã. Então, o que acontece? O mecânico, o fretista, vira a madrugada abastecendo esses ônibus, né? Numa escala frenética aí de trabalho. E ele além de ter que fazer todo esse trabalho de abastecimento, que é um trabalho pesado, ele tinha que registrar isso. Então ele registrava de uma maneira corrida, assim, né? E muitas vezes passava o ônibus, aí ele tirava a média e calculava mais ou menos, né? E essa informação não chegava de uma maneira clara. E essa falha aí muitas vezes não é percebido. Algumas vezes é percebido, outras não. Mas pela variação que estava acontecendo, essa informação não estava clara. A gente não conseguia determinar quais eram os ônibus que estavam com esse problema, né? Muito menos para descobrir qual que era a peça que estava com o problema. Então esse tipo de análise, uma análise muito interessante, que é uma análise de eficiência das máquinas, né? E nem sempre é percebido, né, pelo processo de gestão, pelos processos normais, né? Quando você faz análise manualmente, né? Por quê? Porque é pela falta de informação, pela imprecisão da informação, pela velocidade, né? Pela quantidade, talvez, das informações que chegam, né? Então, muitas vezes o gestor não consegue perceber essas informações. Agora, quando isso vem com um sistema automatizado, o sistema automatizado ele consegue processar isso de uma maneira muito mais rápida e o relatório fica muito mais claro. Então, ficou evidente, né? Essa disparidade, né? E foi muito bom para essa empresa que a gente conseguiu descobrir e a gente conseguiu corrigir um dos problemas que a empresa precisava corrigir, certo? E qual o custo de levantamento de um relatório na sua empresa? Né? Muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, mas se gasta um tempo muito grande em levantamento de análise, relatórios, em livros que muitas vezes o analista tem que coletar as informações e demoram dias e talvez essa informação não chegue com a precisão que você deseja e não chega principalmente na velocidade que você precisa, né? Então, qual o custo do levantamento de um relatório na sua empresa? Né? Muitas vezes a empresa não sabe, não tem a menor ideia, né? Então, a gente colocou uma brincadeira aqui, né, que peça para um colaborador, né, um relatório de produção dos últimos 5 anos numa sexta-feira à tarde. Né? Ele vai ficar louco, né? Vai ficar louco em conseguir levantar todos esses dados, né, de uma maneira rápida, né,
maneira que você precisa das informações rápidas, né? É muito difícil conseguir fazer isso sem um sistema automatizado, bem organizado, né? E a automação consegue fornecer esses dados quase que instantaneamente, a partir do momento que você tem toda essa estrutura organizada, né? Você tem todos esses dados arquivados no banco de dados de uma forma padronizada, né? Para você coletar isso e jogar isso aí no relatório, no Excel, no gráfico, né? Em qualquer dados estatísticos, relatório estatístico que você precisa, a automação consegue fazer isso de uma forma muito rápida, né? Por quê? Porque ela trabalha já de uma forma padrão, que ela consegue coletar dados de 5 anos com um banco de dados, e consegue coletar as informações quase instantaneamente, consegue fazer cálculos de dados históricos de uma maneira muito rápida, né? E com precisão, com estatística, né? De uma maneira completa, né? E o mais interessante, um custo muito baixo, né? Custo muito baixo. Mas isso não é bem uma verdade, né? A verdade é que você investiu num planejamento para montar, implementar esse sistema de automação, né? E agora nada mais justo que você colher esses frutos e usufruir, né? Com um preço muito baixo realmente, para você conseguir montar esse relatório. Você consegue montar vários relatórios de vários dados diferentes, consegue captar várias informações. Então essa memória que eu digo, memória da empresa, né? De uma maneira muito rápida e muito fácil e customizada de acordo com o que você precisa. Bom, essas são algumas das vantagens, né, da automação. Mas isso custa caro? Eu vou dizer o seguinte: uma solução de automação, sim, tem investimento alto, né, por causa da seu desenvolvimento, né, seu trabalho de pesquisa que teve por trás disso tudo, né, e eu vou dizer que é um investimento alto, porém não vou dizer que ele é caro, né, porque caro, no meu conceito, né, existem 3 parâmetros para um produto ser caro. Eu não consigo pagar, eu acho que o custo-benefício não compensa, e eu não sei o diferencial do produto, né, do seu produto. Quando isso não está claro para o cliente já vem na cabeça: isso é muito caro, eu não vou comprar isso porque isso é muito caro. Então cabe nós, vendedores, né, de serviços de automação, esclarecer quais são os benefícios disso, quais são as formas, as facilidades que a gente pode distribuir esses pagamentos, e quais são os diferenciais, né, desse produto, onde que ele vai ter os seus benefícios, né? Então não é só vender uma solução de automação, né? A gente vende todo um treinamento por trás disso, uma consultoria por trás disso, né? Que é tão importante quanto a implementação. Então eu diria o seguinte: que qualquer investimento que você faça na sua produção é uma economia para o futuro, um planejamento, né? Um planejamento, uma organização que você vai fazer, que você vai colher esses benefícios no futuro, né? Isso vai estruturar a sua empresa, vai fortalecer a sua empresa a você conseguir ultrapassar as dificuldades que vão vir no futuro, entendeu? Porque assim, você tem que estar sempre bem preparado, né? Porque o mundo ele sofre mudanças, né? Mudanças, tanto mudanças tecnológicas como mudanças de mercado, né? Você tem que estar preparado, né, para poder absorver isso de uma maneira rápida, né? Conseguir ser ágil para poder fazer as mudanças que você deseja fazer, mas a partir de uma análise bem detalhada, com dados reais, precisos e rápidos, né? Então, de novo eu falo que qualquer investimento que você faça para a melhoria da sua produção é uma economia para o futuro da sua empresa. E o nosso diferencial não é vender só equipamentos, mas vendemos a solução completa. Explicamos a importância da solução, treinamos nossos clientes para tirar o melhor aproveitamento desses processos, né? Como ele vai conseguir
coletar essas informações e nós treinamos nossos clientes a tirar o melhor proveito dessas informações que são obtidas desse processo automatizado, né? Então ele consegue fazer essa análise, né? Nós customizamos esse relatório de acordo com o que você precisa e ensinamos como você pode customizar esses dados, né? Para futuros relatórios, relatórios de marketing, relatórios de cruzar essas informações com o mercado, com a estratégia, né? Nós orientamos o cliente nesse sentido de como ele pode tirar o melhor aproveitamento do processo de automatização. Nós disponibilizamos esse suporte para você, né? Para você consiga aproveitar o seu produto da melhor forma possível, né? Adequar as novas tecnologias, as variações de mercado, né? E consiga tirar o melhor aproveitamento dos recursos que você investiu e também mostrar para você o que é de novo no mercado que você pode utilizar na sua empresa, né? Aperfeiçoar já esse sistema que já está implementado de automação, né? Onde que ele pode ser melhorado, quais são as tendências do futuro, né? Então a gente também orienta nesse sentido. E assim chegamos no final. Espero que vocês tenham gostado, né? Dúvidas, né? Está aqui o meu e-mail, né? Tem um QR Code aqui que vocês podem direcionar para o site, né? E no site tem outro, espero que vocês tenham gostado.